A palavra de hoje fala: perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que lhes fazem contra vós, o vosso Pai Celestial perdoará também os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofendem, o vosso Pai também não vos perdoará os seus pecados. Se o vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir a sua falta em particular, entre vós e ele, e se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, aproximando-se, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus então lhe respondeu: Não, eu vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é um complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza, e o esquecimento das ofensas é o próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe podem dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Ai daquele que diz: eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa os outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar o seu irmão não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Mas as suas maneiras, bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeira, generosa, sem segunda intenção, que poupa por delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, tivesse mesmo esse último toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita sê-lo impõe ao outro condições humilhantes e se faz sentir o peso de um perdão que irrita em lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede o quanto eu sou generoso. Em tais circunstâncias é impossível que a reconciliação seja sincera das partes. Não, disso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o nosso orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então a palavra de hoje fala sobre o perdão, que devemos perdoar para que o nosso Criador nos perdoe. Desde a nossa escolha de virmos para este mundo, desde o entendimento lá no mundo espiritual, aonde entendemos que precisaríamos novamente voltar para reconciliar alguns débitos de outras vidas,
escolhemos as situações, as pessoas, as vicissitudes que iríamos passar nessa existência. E lá naquele plano reencarnatório, nós, com toda a nossa história com outras pessoas, principalmente aquelas dos quais nós deixamos algumas pendências, deixamos de dar alguns perdões e de pedir alguns perdões, é que escolhemos novamente vir nesse mundo. E não somente isso, mas essa é uma das principais causas de estarmos aqui nessa vida. Porque se não havêssemos mais débitos com os outros, não precisaríamos estar aqui passando por este mundo de provas e expiações. E essa palavra vem nos dizer que é perdoando que se é perdoado. É perdoando que o nosso Deus, o nosso Mestre, também nos perdoará. Então, nessa existência, desde a nossa infância, e quando infância, o nosso ego não evoluído, o nosso ego infantil, recebia as ofensas, as afrontas, os medos, os receios, as brincadeiras, e de uma hora para outra aquilo já não significava aquele mal que nos afligia. E esquecíamos e perdoávamos os nossos amigos, os nossos irmãos, como se fosse simples, como se aquilo não fizesse importância, pois o meu amor, pois a minha pureza era muito maior naquela época do que é hoje. E quando vamos crescendo, a vida vem nos mostrando o quão difícil é crescer, o quão difícil é estar nesse mundo, e passamos a viver situações que nos machucam, que ferem os nossos corações, e que a partir daí criamos uma crosta, uma camada de proteção contra aquelas ofensas, e às vezes entendemos que a ofensa não deve ser levada para casa. Entendemos que a ofensa, que somos maiores do que aquilo que estão nos falando. Entendemos que tudo aquilo que as outras pessoas nos causam não é admissível nas nossas vidas. E de aí em diante o nosso ego começa a tomar conta do que nós somos, e a partir daí deixamos de dar o perdão que é necessário e deixamos de pedir o perdão que também é necessário. E aí vem o tempo avassalador e vem nos arrastando através das existências, através dessa vida de provações, de expiações, mas também de missão, nos mostrando quantos perdões devemos dar. Aqueles que são de pessoas muito próximas, aqueles que são de pessoas distantes que às vezes nem conhecemos, aqueles perdões que devemos receber, mas principalmente aqueles que devemos pedir. Então essas palavras vêm nos mostrar que é somente através disso é que as outras virtudes podem existir na nossa vida. Pois se o rancor de um perdão não verdadeiro ainda perdurar em nossos corações, qual é a energia, qual é o merecimento de amor que eu terei em minha vida? Quais são as coisas boas que eu vou ter, que eu vou trazer para a minha vida, sendo que eu guardo aquela tristeza, aquela mágoa em meu coração, das ofensas que foram desferidas a mim, e também guardo aquela raiva, aquele rancor daquele do qual eu também ofendi. Pois todos nós temos os nossos pontos falhos, os nossos pontos a melhorar. Então perdoar vem antes de amar, pois perdoar é um gesto de amor, é um gesto de caridade, é um gesto de paz. Pois quando a gente perdoa alguém, o sentimento de libertação parte de dentro de nós e também é recebido por aquele que recebe este perdão. Então ambos os irmãos, ambos as pessoas, nós e este irmão, ambos os espíritos rompem esse laço que os prendia neste plano.
E assim a leveza passa a fazer parte das nossas vidas, parte do nosso espírito, e começam a se abrir então as portas do amor, da prosperidade, da paz, da alegria, da felicidade. E como dizem as palavras, há diversas maneiras para que o perdão aconteça em nossas vidas. E muitas das vezes nos pegamos perguntando que eu não tenho coragem de chegar e falar com aquele irmão para lhe pedir o perdão, e exigir o perdão é muito difícil, pois a pessoa tem que reconhecer em seu interior que sim, ela falhou contigo. Então não podemos exigir o perdão, mas podemos nos sentir livres daquelas ofensas que nos foram desferidas, orando por essas pessoas, querendo o bem, desejando boas energias, pois assim estaremos livres dessas energias, dessas pessoas, das quais mantêm um rancor sobre nós. E quanto mais buscarmos o caminho do bem e da verdade, mais libertos iremos estar dessas coisas que nos aprisionam aqui. As doenças vão desaparecer das nossas vidas, as preocupações vão diminuir, e só virá coisas boas, belas e magníficas. Mas há uma maneira de perdoarmos aqueles que não querem nos ouvir, desde que esse perdão parta do fundo dos nossos corações, desde que prostrado em oração tenhamos a certeza de que tudo aquilo que aquele nos fez não nos impacta mais. E quando esse perdão vir do fundo dos nossos corações, em oração, em meditação ou de qualquer outra forma, que ele saia através da energia, não precisa haver palavras, não precisam haver gestos, mas sim a intenção verdadeira de perdão do fundo dos nossos corações, é que nos libertamos dessa principal amarra que nos trouxe até aqui. Então o perdão muitas das vezes não precisa ser dito, o perdão precisa ser sentido. O perdão precisa ser verdadeiro, ser puro, para que a gente possa nos libertar. E assim, esse amor, essa paz, essa luz, vem até nós. Ilumina os nossos caminhos, os nossos pensamentos, e cada vez mais pessoas boas vêm à nossa volta e afastam essas pessoas ruins. E complementando, quantas vezes devemos perdoar? Quantas falhas devemos perdoar daqueles que estão próximos a nós ou daqueles que estão distantes? O nosso discípulo Pedro pergunta a Jesus se era 7. Jesus dizia 70 vezes 7. Isso é uma metáfora. Devemos perdoar infinitamente, pois 70 vezes 7 dá um número muito grande. E mesmo ao alcançarmos essa quantidade de perdões, devemos continuar ressignificando, ou seja, transformando essa dor com que essas pessoas nos causaram em aprendizado, em elevação para o nosso desenvolvimento, e assim perdoar novamente. Mas não da boca para fora, e sim do coração aberto para fora. Que os irmãos que nos rodeiam venham ao nosso encontro nos guiar e abrandar essa tristeza e o rancor de nossos corações frente àquelas dificuldades que passamos com os outros. E só assim, novamente, estaremos libertos. Perdoar sempre, esquecer essas mágoas e sentir com que o perdão saia dos nossos corações. O perdão não deve ser mostrado, como dizem as palavras, o perdão deve ser em segredo, para que apenas vocês dois, para que apenas nós dois, possamos verdadeiramente entender o sentido daquela situação na qual passamos neste mundo. E o tempo novamente vai nos levando através dessa existência, até que chega o momento do nosso desencarne e entendemos que todos aqueles perdões que nós demos ao longo da nossa vida foram as cordas que fomos desamarrando da nossa existência. E quando espíritos nos tornaremos mais leves,
mais puros, e ao invés de voltarmos para cá como seres carnais, poderemos ajudar aqueles outros irmãos que aqui estão a desferirem aquele perdão que é necessário nas suas vidas. Então são essas as palavras. Perdoai para que Deus vos perdoe. E de olhos fechados, vamos agradecendo essas energias, essas palavras, que elas tenham feito sentido para nós, pois é certeza que cada um de nós possui em nossa história algum perdão faltante ou algum perdão a se receber. Então, que essas orientações de hoje possam reverberar durante toda a nossa existência. Que o perdão seja sempre a primeira escolha, ao invés da mágoa, ao invés do rancor. Que a espiritualidade nos guie e não deixe o nosso ego dominar frente ao amor da nossa família, o amor dos nossos amigos, o amor com todos aqueles que nos circundam. E que o perdão se faça no fundo dos nossos corações, hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. E assim